Pedro, capítulo 5, tem muito a nos ensinar, e é lá que eu gostaria que os irmãos abrissem, 1 de Pedro, capítulo 5. Esse texto fala sobre o pastorado, né, do rebanho de Deus. E o título da pregação é Pastoreando o Rebanho de Deus. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 4. E o texto também vai estar projetado se você precisar. Leamos juntos. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Pastoreando o rebanho de Deus. A pregação de hoje é pensando no dia do pastor. Como eu disse de manhã, sendo pastor, fica um pouquinho estranho pregar sobre si mesmo. Mas eu quero falar, como falei de manhã, que é sobre o pastor com letra maiúscula, aquele que é perfeito, que é o nosso modelo, exemplo, Senhor e Salvador, sobre Jesus que vamos estar pregando. Mas também tem aplicações para as pessoas que Deus chamou para pastorear, pessoas que têm um chamado de Deus para servi-lo nesse ministério. Então, essa pregação ela é aplicável para todos nós, mas fala direto a quem pastoreia, a quem lidera a igreja. Então, por que os irmãos vão ouvir uma pregação sobre isso? Porque toda a palavra de Deus ela é útil, ela é eficaz para nós, ela é efetiva para nós, ela é relevante para nós. Então, todos nós precisamos aprender sobre todos os assuntos. E os irmãos, sabendo do que é o dever do pastor, podem orar pelo pastor. Amém? Amém. Eu e todo pastor precisa da sua oração, meus irmãos. Mais do que qualquer outra coisa, nós precisamos da sua intercessão. E logicamente, você ser uma ovelha conforme a vontade de Deus. Se você for uma ovelha conforme a vontade de Deus, todo pastor vai ser abençoado, vai ser beneficiado, inclusive eu. Então, o papel do pastor homem, pastor com letra minúscula, é de conduzir a igreja para que vocês sejam ovelhas que agradem a Deus. E esse é o objetivo da pregação também dessa noite. Pedro, o apóstolo, foi quem escreveu esta epístola. Ele já era um homem experiente nessa época, já havia se passado mais de 30 anos em que Pedro havia visto Jesus ressurreto. Jesus falou para Pedro, após Pedro negar Jesus em três ocasiões, Jesus falou para Pedro: olha, Pedro, você me ama? E Pedro disse, sim. E Jesus disse, apacenta as minhas ovelhas. Eu estou parafraseando aqui, mas está no Evangelho de João. E quando Jesus deu essa ordem para Pedro, Pedro nunca esqueceu dessa ordem. Por quê? Porque ele viveu essa ordem, ele praticou essa ordem. E aqui ele está ensinando para os pastores mais jovens a fazer a mesma coisa. Nós falamos de manhã que os termos que encontramos na Bíblia para líderes espirituais são vários, mas tem muito em comum um com o outro. É bem possível e provável que uma pessoa que tinha um chamado de ser líder, ele era tudo isso aqui: um apóstolo, presbítero, bispo e pastor. Como eu posso dizer e provei de manhã que apóstolo Paulo, Pedro, João eram uma deles. Eles eram apóstolos, eles eram presbíteros, eram bispos e pastores. E eu falei o significado de cada um, mas brevemente aqui, apóstolo são pessoas que foram chamadas por Cristo para uma missão bem específica. Eles foram testemunhas visuais de Jesus, eles viram Jesus ressurreto. Portanto, hoje em dia você não pode ter um apóstolo, mesmo que muitos se denominam, em alguns grupos, mas um apóstolo, biblicamente falando, são aqueles que viram Jesus quando ele ressuscitou dos mortos, apareceu para ele e deu uma missão clara e específica para eles. Então, Paulo foi um apóstolo, Timóteo já não foi um apóstolo. Interessante isso, né? Timóteo foi um pastor.
Mas Paulo foi um apóstolo que pastoreou, portanto ele era um pastor. Também presbítero, que tem o significado de ancião, pessoas mais experientes, pessoas mais velhas, não só em idade, mas experientes na vida com Cristo. É possível que seja uma pessoa nova em idade, mas seja mais experiente do que uma pessoa mais velha em idade, experiente no sentido espiritual. Timóteo era um exemplo disso, era um jovem, e Paulo falou: ninguém despreze a tua mocidade, mas ser exemplo dos fiéis e em todos os aspectos. Então, Timóteo era um jovem, consideravelmente, talvez cerca de uns 40 anos. Quem tem 40 anos aqui, você é jovem, né? Ou nessa faixa, né? E Timóteo, ele foi um exemplo para as pessoas mais velhas, inclusive. Ele deveria inspirar respeito para as pessoas mais velhas. Presbítero é uma pessoa assim, experiente, chamada de ancião. Bispo seria uma pessoa líder, mas que supervisiona outros pastores, outros presbíteros. Uma pessoa que está encarregada, talvez devido à experiência, pelo tempo também. Paulo poderia ser considerado um bispo, como outros, né? Que eles treinavam líderes, eles supervisionavam. E o pastor, que é algo bem pessoal, o pastor de uma igreja local. Timóteo é um deles. E assim vai. Então, só para os irmãos entenderem que às vezes no mesmo texto vai ter essas palavras todas, mas se referindo à mesma pessoa, ou são aspectos de um mesmo líder, ou de dos mesmos líderes. Então, essa carta foi escrita porque Pedro queria trazer consolo e ensino para os cristãos dispersos. Os cristãos na época de Pedro estavam nessa época aqui vivendo perseguições, não perseguições por causa de política ou por causa da religião, mas eram perseguições ou hostilidades comuns dos cristãos, as mesmas que você passa, que eu passo. Você vai para o trabalho de manhã, chega lá, tem aquele grupinho de amigos que vão evitar chegar perto de você porque sabem que você é crente, ou que você não gosta de certas coisas, então eles não vão te chamar, vão desviar de você, ou pessoas que vão inventar mentiras de você, porque eles viram maus exemplos, infelizmente, no meio cristão, né, que se diz cristão, e eles colocam tudo no mesmo saco e falam que você, por ser um cristão, você é também igual os escândalos que houveram por aí. Então as calúnias vêm e as outras oposições. Os cristãos dessa época estavam vivendo isolados dos outros por causa disso, e eles estavam vivendo espalhados por causa disso. Haviam cristãos em todo lugar. Por isso essa carta foi escrita para rodar por aí, não para ficar numa igreja local. Era uma carta para ser uma carta circular para alcançar os cristãos dispersos. E Pedro então ele traz essa mensagem de graça de Deus, e no final, aqui nesse capítulo, ele exorta os líderes a seguirem o exemplo de Jesus, que é o nosso pastor supremo, é o sumo pastor. Depois ele fala para os jovens também serem cristãos de fato e de verdade. E então, entendendo isso, a gente vê que Pedro exorta os pastores, os presbíteros, a serem e fazerem desta forma o seu ministério, a cumprirem o pastorado dessa maneira. A ideia central dessa passagem é que o pastor deve desejar cuidar do rebanho. Ele deve desejar cuidar do rebanho de Deus de livre vontade, sem força, sem ser forçado a fazer isso. Ele deve desejar servi-lo e, consequentemente, não dominar o rebanho de Deus, mas ser um modelo, um exemplo, assim como Jesus foi. O pastor deve se espelhar no pastor com letra maiúscula. Deve entender o seu lugar no chamado e no ministério. O pastor deve alimentar o rebanho. O pastor deve modelar o rebanho. Nós falamos de manhã que alguma das práticas, ou a prática do pastorado deve ser dessa maneira. Primeiramente, ele deve pastorear o rebanho conscientemente, sabendo que Deus é o dono do rebanho, não é ele. Aqui o texto diz: apacentai o rebanho de Deus. Isso aí é muito simples, né, irmãos? Está aqui, é claro, mas muita gente passa batido nesses fatos. Estamos numa era em que o cristianismo virou como uma mercadoria, infelizmente. As pessoas vão atrás daquilo que mais lhes agrada, do jeito, da cor, do cheiro, do formato que você gosta. Como a gente vai atrás de um produto?
não gosto daquela igreja por causa disso, eu gosto dessa por causa daquilo. E fica muito no gostar e não gostar, e esse é o critério nosso. Eu vou escolher com base no que eu acho que é bom. Enquanto que nós esquecemos que aquela igreja não é da denominação, não é do pastor, não é de um grupo, aquela igreja é de Deus. Se é uma igreja composta de pessoas salvas, regeneradas, é Deus que é o dono. Então o pastor, todo pastor tem que lembrar disso. Eu sei que é comemorado o dia do pastor, mas o pastor, ele deve sair do holofote, entender que ali é o lugar de Jesus, e deve entender que ele está servindo a igreja de Jesus, a igreja de Deus. O pastor deve pastorear, deve apacentar conscientemente, sabendo que Deus é o dono, ele é o mordomo, ele é o cuidador, ele presta contas, ele não faz do jeito dele, ele faz do jeito de Deus. Logicamente, todo pastor tem os seus dons, tem o seu jeito, né? Que Deus criou ele de uma forma bem específica. Deus nos fez diferentes. E geralmente a igreja pega o jeitinho do pastor, na verdade, né? Espero que o jeito das qualidades, não dos defeitos, né? Mas geralmente segue o pastor. Por isso o pastor tem que estar muito atento para ser um modelo de coisas boas. Porque os irmãos vão seguir, eles vão pegar até os trejeitos do pastor, vai pegar até o jeito de vestir, o jeito de falar, até coisas que o pastor costuma fazer, alguns irmãos vão começar a fazer igual, porque a influência é grande. Por isso o pastor deve lembrar: eu não sou o dono da igreja, Deus é o dono, eu sou o mordomo. Outra qualidade que o pastor deve ter é que quando ele pastoreia a igreja, ele deve fazê-lo de forma voluntária. O pastor deve fazer com uma atitude certa, de coração. Não é forçado, não é porque ele foi constrangido, porque não tem outra opção. Fazer o quê? É o meu ganha-pão, é o que eu sei fazer, é a única coisa que eu estudei para fazer. Esse é o motivo errado de pastorear, irmãos. O motivo certo é: eu faço porque eu quero, eu desejo fazer isso. E eu desejo porque Deus colocou esse desejo no meu coração, Deus queimou meu coração, Deus carimbou lá, Ele forjou no meu coração esse chamado e falou: você vai me servir. E Deus preparou, Deus me lapidou, Deus moldou, e Deus faz isso com aqueles que Ele chama. Ele não chama a pessoa formada, mas Ele forma a pessoa chamada. Ele transforma, nos faz a semelhança do Senhor, Ele nos prepara para que possamos de alguma forma ser bênção, ser um canal de bênção, e não sermos o copo, né, para receber os benefícios, mas sermos um canal de bênçãos. Então, devemos ser voluntários. 1 Timóteo 3, versículo 1 e versículo 2, diz assim a palavra de Deus: esta é uma palavra fiel, se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. E é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível. E aí vai uma lista de qualidades. Então, episcopado é para se tornar bispo, né? A mesma ideia aqui de novo, né? Se alguém deseja ser um bispo, um supervisor de almas, de líderes, pastor, né? Cuidar de pessoas, pastorear, conduzir pessoas a Cristo, você deseja uma ótima coisa. Então, é preciso haver o desejo. Aqui não está falando se alguém é forçado a pastorear, se alguém foi alistado para ser um pastor. Eu não sabia, meu nome está lá, vou ter que ir agora fazer o quê, né? Não, irmãos, eu quero fazer, eu dou um passo para frente e falo: eu quero, Senhor, né? Lembra de Isaías quando Deus falou que haveria uma grande necessidade? Quem irá por mim? Isaías falou: eis-me aqui, envia-me a mim. Esse tipo de voluntariado é que Deus quer. Deus não quer um monte de robôs que fazem porque são obrigados. Foram programados, e quer pessoas que desejam ter um coração real, um coração transformado. Fala: Senhor, me usa, eu quero te honrar, eu quero te agradar. E Deus, Ele pega esse coração e Ele prepara. Interessante ver como na Bíblia tem muitos exemplos vivos disso. Então a frase que marca um pastor de verdade, é que ele quer fazer aquilo. Ele pode estar fazendo qualquer outra coisa, mas ele vai escolher fazer aquilo.
Não é porque é mais fácil, não é porque é mais simples, geralmente é mais difícil, geralmente dá mais dor de cabeça, mas ele vai escolher fazer aquilo, porque está ali, Deus já chamou, Deus capacitou, Deus colocou o desejo que está queimando. Então, Pedro, ele reforça isso: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente. E a outra característica pela qual o pastor deve pastorear, que deve marcar o pastorado, é o pastorado sacrificial, ou pastorear sacrificialmente. E o texto que fala disso está lá no final do versículo 2. Nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. O pastor deve entender que ele está ali para servir. Diferente de qualquer outra autoridade ou liderança nesse mundo em que os líderes são servidos, em que você vai para o trabalho, o patrão fala e você faz. Na escola o professor orienta e você segue as orientações. O pastor, de certa forma, ele é responsável, para conduzir, e as ovelhas vão ser beneficiadas se elas seguem as orientações. Mas o pastor não deve ser motivado para ganhar nada das ovelhas nesse sentido. O pastor faz o que ele faz não porque ele vai receber um benefício das ovelhas, mas porque ele, na verdade, já recebeu o benefício do pastor supremo. E ele é abençoado quando as ovelhas seguem de bom coração. Todo pastor é abençoado, irmãos, quando o pastor fala, faz isso, e a ovelha faz. Porque o pastor está orientando para o melhor da ovelha. E se a ovelha ela faz aquilo exatamente do jeito que o pastor fala, a ovelha vai ser abençoada e o pastor vai ser muito feliz, porque ele vai falar, puxa vida, deu certo. Deus abençoou através do ministério e aquela ovelha foi obediente. E ela vai colher os frutos disso. A igreja vai ser abençoada. O pastor vai ser abençoado. Mas nem sempre isso acontece. E o pastor que é motivado só para receber do jeito que ele quer das ovelhas, ele vai se frustrar. O cuidado que a igreja deve ter com o pastor, irmãos, é algo bíblico, é algo honroso. Eu não estou falando isso aqui como aquelas mensagens encomendadas para os irmãos fazer coisa para mim, viu, irmãos? Eu estou pregando isso aqui porque é bíblico, tá? Primeiramente. Alguém lê em voz alta 1 Timóteo 5, 17 e 18. Lê em voz alta 1 Timóteo 5, 17 e 18. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de cada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina, porque diz a Escritura, não ligarás a boca ao boi e debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Devemos ser muito cuidadosos quando a gente tenta explicar um texto como esse hoje em dia, porque você vê muita gente abusando e usando de má fé e explorando as ovelhas, os rebanhos que Deus tem colocado diante deles. Você vê igrejas e pastores dando maus exemplos nesse aspecto aqui. Porque não é porque ele ensina, porque ele prega, porque ele se dedica, e aqui fala que ele é digno de duplicada honra, que quer dizer que ele determina o que ele tem que ganhar. É interessante, Deus supre através do rebanho naquilo que Deus capacita o rebanho a sustentar. Então Deus sabe o que faz. Deus ele vai dar para o rebanho a capacidade de cuidar do pastor. Então, se uma igreja pode cuidar e fazer coisas maravilhosas e grandiosas para o pastor, não tem nada de errado nisso, desde que seja tudo correto, transparente, seja para a glória de Deus, seja de forma honesta e seja para o ministério, não seja benefício pessoal. Mas também o pastor tem que entender que ele não pode abusar disso e nunca impor para a igreja um peso além do que a igreja pode. Então aqui fala, o digno é o pastor de duplicado na honra, especialmente o pastor que se empenha, que se esmera, que debruça na palavra, que ensina, que prega, que procura caminhar espiritualmente, ajudar suas ovelhas. Então a igreja deve cuidar com carinho desse pastor, com honra, quer dizer, inclusive o sustento. Então, irmãos, cuidar do pastor é algo bíblico por parte da igreja.
mas o pastor nunca pode impor, forçar ou constranger a igreja a fazer isso. Então, pastores, sabendo de versículos como esse, ele pode chegar na igreja e pôr um peso na igreja e falar: tá vendo, irmãos? Está aqui, ó. Vocês têm que fazer isso para mim. Vocês têm que pagar tanto. Está vendo a atitude errada do coração? E aqui o que Pedro está falando, o pastor deve pastorear não por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Quer dizer o quê? O pastor não depende de receber duplicada honra para fazer um trabalho que honra a Deus. O pastor não depende de que a igreja faça do jeito que ele acha que deve fazer ali, do jeito que ele quer, para que ele faça o melhor para Deus e para a igreja. O pastor deve fazer não por ganância, não pensando em ganhar alguma coisa, não pensar em encher o bolso ou ser beneficiado de alguma maneira, mas de ânimo pronto. Senhor, estou aqui. Para ganhar quanto? 0. Estou aqui. Para ganhar 1 milhão? Estou aqui. O que Deus preparou é para a igreja cumprir, mas não é para determinar o que o pastor vai fazer. O pastor deve fazer pelo motivo certo, que não é por ganância. Outro texto que fala muito da função da igreja para com o pastor é em Hebreus 13, 17. Alguém leia em voz alta, por gentileza? Hebreus 13, 17. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que façam com alegria e não gemendo, porque isso não seria útil. Então esse texto fala da atitude da ovelha para com o pastor. O texto de Timóteo fala da forma de honrar um pastor. Aqui fala da atitude, através da obediência, através da sujeição, como que a Deus. Porque o pastor, ele está ali falando coisas, ensinando coisas que muitas vezes são desagradáveis humanamente falando. São coisas que o pastor não queria falar. Não é confortável para o pastor falar certas coisas, né? O que é confortável é trazer um evangelho da prosperidade. Falar o que todo mundo quer ouvir. Você vai só ganhar. Você não tem compromisso, você não tem pecados para confessar e para mudar na sua vida. Do jeito que você está, tá bom. E Deus vai te dar mais. E se você não tem mais, você merece mais, porque você é herdeiro. Usa até a Bíblia, irmãos. É um evangelho da prosperidade, é tão grandioso, né? Alcança tanta gente, por isso que tem tanta gente, né? Quando se fala de autocura, né? A cura interior, o dia da cura não sei do que, terça você cura isso, quarta é para quem está desempregado, quinta é para isso, aquilo, problema emocional. Essas igrejas estão cheias, mas uma igreja que abre a Bíblia e prega a verdade, o evangelho, não está abarrotada assim. A gente agradece a Deus pelos irmãos que têm vindo aqui, glória a Deus, mas estão ficando cada vez mais raras igrejas que abrem a Escritura e pregam a Escritura. É mais comum ouvir e pregar daquilo que agrada a nós, e a Bíblia fala que nos últimos tempos as pessoas procurarão doutores conforme os seus próprios desejos, aquilo que tem comichão nos ouvidos, né? Aí eu vou procurar tal fulano porque ele fala o que eu quero. Ele fala o que está de acordo com o meu estilo de vida, então eu vou lá porque não vai me cutucar muito. Então o pastor, ele tem que pregar a verdade, irmãos. Doa quem doer, mas em amor. Porque o pastor sabe que há um desafio muito grande, quebrar laços ali de hábitos do pecado e tudo aquilo, é algo muito difícil, é só com a graça de Deus. Então o pastor, com graça, como se fosse um médico, cirurgicamente vai lá com um bisturi bem amolado, vai lá e faz o corte, o que não é agradável, mas é o que vai ajudar de fato a remover o problema, é o que vai ajudar a resolver. Então o pastor, guiado por Deus, ele fala a verdade, com uma espada de 2 gumes que penetra lá onde nada mais penetra. Então, quando o pastor ensina e as ovelhas obedecem, se sujeitam, isso é uma bênção, como eu falei. Olha o que o texto diz aqui em Hebreus. Por que a igreja deve obedecer? Porque os pastores velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar contas delas, para que o façam com alegria e não gemendo. Irmãos, eu sei que a gente está num projeto aqui. A gente vai, se Deus quiser, logo mudar para um prédio novo. A gente foi abençoado e estamos participando dessa bênção, né?
através de nossas ofertas, através de mão de obra, que vai ter muito serviço. Mas quando Deus me chamar diante dele, Deus não vai querer saber se a gente mudou para um prédio maior. Esse não é o objetivo principal de Deus. A gente podia reunir embaixo da ponte, no São Geraldo, e ainda assim agradar a Deus se eu estiver pastoreando as vidas, se eu estiver ensinando a verdade, orando pelos irmãos, aconselhando e falando a verdade para os irmãos. É isso que eu vou prestar conta diante de Deus. Então, irmãos, falar a verdade, ensinar com amor, é isso. Então, quando o pastor faz isso porque vela pelas almas e as ovelhas obedecem, se sujeitam, é uma bênção. Agora, quando não fazem isso, isso vai ser prejudicial. O pastor ele vai continuar pregando, mas ele vai gemer para fazer isso, vai doer para ele, porque ele vai falar: Senhor, eu sei que é difícil, as pessoas não vão querer ouvir, mas eu vou falar. Como os profetas do Antigo Testamento, que falavam e saíam frustrados, e falavam: Senhor, ninguém ouviu a nossa pregação. Então, o pastor deve fazer a verdade em todo o tempo, falar a verdade em todo o tempo, e as ovelhas que obedecem são abençoadas e abençoam, porque isso não seria útil fazer em desobediência. Então, o papel da igreja é sim de honrar o líder que Deus coloca, líderes verdadeiros, irmãos. Os pastores não são perfeitos de forma nenhuma, mas a Bíblia fala que eles devem ser irrepreensíveis. Isso quer dizer, não deixa nenhuma cordinha para você usar como argumento para falar: tá vendo, o pastor faz, ou fala e faz. Irmãos, eu sou cheio de defeitos. Pergunto para minha esposa: não é verdade, amor? Nós somos pecadores, irmãos, carentes da graça, igual você. Só que o que nós fazemos com o nosso erro? Confessar, deixar Cristo nos ensinar pela palavra, nos moldar a imagem dele, poder passar isso para a igreja e falar: irmãos, é assim que faz, é assim o caminho. E eu estou tentando dar um modelo, dar o exemplo aqui para os irmãos. Então dá para ver a responsabilidade, irmãos? Então o cuidado da igreja para com o pastor é algo bíblico. Mas o pastor não pode ser ganancioso, o pastor tem que ser cuidadoso para não deixar isso subir para a cabeça. A ganância de um pastor é errado. 1 Timóteo 3,3 fala das qualificações de um pastor, e inclusive, não cobiçoso, de torpe ganância. Torpe é uma coisa venenosa, por isso você fala entorpecente, uma coisa que te deixa fora do normal, né? Quando a pessoa, em sã consciência, ela não faz certas coisas, não fala certas coisas, não vai para certos lugares, mas quando ela está com um entorpecente, ela vai no lugar errado, faz a coisa errada. Então, irmãos, a ganância deixa a pessoa atordoada. Ela faz coisas que não faria, ela trai pessoas que ela nunca trairia, ela ofende pessoas que ela estima demais por ganância, por querer receber, por querer ganhar, por querer tirar lucro. Tito, capítulo 1, versículo 7, também fala: nem cobiçosos de torpe ganância, falando de um pastor, não deve ser cobiçoso de torpe ganância. Não é errado você ser abençoado materialmente, o errado é você ser dominado pelas bênçãos, é você viver às custas da bênção, ao invés de viver na dependência do abençoador. Então o pastor não deve querer receber, mas ele deve sempre estar pronto para se dar. Não quer dizer que o pastor tem que andar sempre com a carteira vazia para dar dinheiro para todo mundo da igreja. Não é isso que eu estou falando, irmãos, né? O que eu quero dizer é que o pastor não é mesquinho. O pastor, ele, com sabedoria, ele deve saber lidar bem com as situações, o que fazer, quando fazer, o que dar. E o pastor, ele deve ser alguém generoso, alguém que serve, mas que não fica se guardando. E o exemplo supremo disso, irmãos, está em João 3,16. Só que antes de João 3,16, coloca o número 1. Fica 1 João 3,16. Alguém lê em voz alta para nós. 1 João 3,16. 3,16? 1 João 3,16. Pode ler de novo, por favor. Temos a caridade nisto, que ele deu a vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Então, o pastor, ele pratica o amor dessa forma, do jeito que Jesus, o pastor maior, com letra maiúscula, ele nos amou se dando por nós. O pastor deve provar esse amor se dando pelos irmãos. Olha para você ver aqui, que exemplo. Então, nós gostamos de João 3,16, né?
Mas que tal 1 João 3,16? O pastor é aquele que aprendeu com João 3,16 e ele vive agora João 3,16, dando a si mesmo pelos irmãos. Logicamente, irmãos, isso não quer dizer que o pastor não vai ter vida, não vai ter família, porque ele vai viver 24 horas só ajudando todo mundo. Não, ele tem prioridades, irmãos. Todo pastor tem que ter prioridades. A Bíblia nos fala sobre prioridades, fala sobre hierarquia de acolhimento, hierarquia de emergências, né? Então a Bíblia fala, por exemplo, se você abandonar os da sua família, você é pior do que o descrente. Então, quem o pastor deveria pastorear primeiro? Sua família, não é verdade? Porque se eu não pastorear a minha família, eu não vou ter nem autoridade para pastorear a sua. Isso não é incoerência, irmãos? Eu chegar na sua casa, eu chegar para você que está precisando de um conselho bíblico, e eu estou lá dando um mau exemplo com minha esposa. Agora, se estamos bem, eu tenho a aprovação da minha esposa, amor, você está lá, né? Quase 100%, mas está aprovado, né? Aí eu tenho certa autoridade para agora chegar em um outro casal e falar, irmão, agora vamos abrir a palavra de Deus, e eu tenho um respaldo, inclusive, que eu não sou rejeitado, eu não sou repreensível nesse ponto, mas eu posso agora te ajudar também. Então dá para ver a responsabilidade, irmãos, é muito grande, mas Deus nos capacita a fazer. Então, o pastorado deve ser feito sacrificialmente, não para ganhar alguma coisa, mas porque nós já ganhamos. O pastor já foi servido por Jesus, Jesus já morreu por ele, e agora ele deve viver para os demais. Eu já fui servido, e agora eu sirvo. Dá para entender então essas qualificações até agora? A exortação de Pedro para os pastores é: pastoreai conscientemente o rebanho de Deus. Pastoreai voluntariamente, eu quero fazer. Pastoreai sacrificialmente, eu já fui servido e agora eu sirvo. E agora a outra qualidade: pastoreai exemplarmente, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. É muito fácil cair na armadilha de que você achar que o rebanho é seu. E uma das consequências de você achar que o rebanho é seu, você começa a agir como se fosse dono. E uma das coisas é você querer ser mandão no rebanho, você ditar as normas e as ordens. E isso transparece muito na maneira como você faz, da maneira como você fala. Fica evidente de que você está dominando as pessoas. Nós não somos dominadores, irmãos. É muito fácil hoje em dia você confundir autoridade e firmeza no ensino com você demandar as coisas. Existe uma diferença muito grande. Eu estive olhando alguns exemplos. Eu olhei aqui, por exemplo, num artigo da Wikipedia. Quem se lembra de Jim Jones? Eu sou de 1974, nasci nesse ano. Jim Jones morreu em 78. Quem lembra? Levanta a mão. Jim Jones, um grande líder de uma seita. Mas na época ninguém falava que era seita, porque olha que interessante. Ele é um homem carismático. Ele veio querendo trazer solução para problemas no meio evangélico, né? Veio de uma influência pentecostal. E ele viu que havia muita separação entre raças, entre etnias. Ele falou, então, nós amamos todas as etnias, vamos tentar juntar todo mundo, né? Pessoas com ascendência africana, asiática, tudo mais. Ele adotou vários filhos de várias etnias, tudo mil maravilhas com isso, tudo certinho. Maravilhas que eu faria a mesma coisa. Só que ele falou, não dá para mudar a sociedade, então vamos fazer o seguinte, vamos mudar para um lugar, vamos começar nosso próprio grupo. Então, The People's Church, a Igreja do Povo, eles foram para Guiné, né? É um país no norte do Brasil, lá no norte do Brasil, e começaram lá uma cidade chamada Guianas. Falei Guiné, não, Guiné é a maneira em inglês, né, de falar. Guiana, e foi para Guiana e começou uma cidade chamada Jonestown, por causa do Jim Jones, né? Então, Jonestown, a cidade do Jones. E lá começou então a fazer um grupo comunitário para viver da agricultura e tudo mais.
E eu vou ler aqui um pouquinho do que diz aqui, ó. Jones tornou-se progressivamente mais controlador de seus seguidores no templo do povo, que é o nome dessa seita, né? Que em seu auge tinha mais de 3.000 membros. Os seguidores de Jones se engajavam em um estilo de vida comunitário no qual muitos entregaram todos os seus rendimentos e propriedades a Jones e ao templo do povo, que dirigiam todos os aspectos da vida comunitária. Então eles pegavam o passaporte do pessoal que era estrangeiro lá e falavam: a gente não vai dar para você mais, aqui só vai sair com a minha permissão. Após um período de publicidade negativa na mídia, os relatos de abusos no templo do povo, Jones ordenou a construção da comuna de Jamestown, na Guiana, em 1974, e convenceu ou obrigou muitos de seus seguidores a viver lá com ele. Então, esse tipo de personalidade carismática, que consegue convencer, atrair todo mundo ao redor, de repente você vê, você está se curvando diante de uma pessoa assim, pelo jeito de falar, pelo controle psicológico, emocional. E ele fala: daqui a pouco você está dando tudo o que você tem, está dando a chave do carro, a conta bancária, a senha do banco. Você está... Por que pessoas seguem pessoas assim? Pastores que dominam o rebanho. E aqui o que aconteceu? Um representante dos Estados Unidos, lá do Senado, eu creio, chamado Leo Ryan, desconfiou desse tipo de abuso, e ele levou uma delegação lá em Guiana, para investigar, e chegou lá no voo e convenceu alguns dos adeptos da seita a voltar com ele. O que aconteceu? Homens armados da seita mataram esses homens, tanto o político quanto esses seguidores. E aí Jones, ele preparou um assassinato em massa, um suicídio em massa dos seguidores. Eles tomaram um copo de cianeto com Flavor Aid, um negócio com sabor, tomaram. 909 membros dessa comunidade socialista, né, que queria viver ali do jeito deles, morreram, incluindo 304 crianças. Pessoas dominadas por alguém que se diz um pastor. Agora pessoas não caem mais nisso, será, irmãos? Você não encontra por aí igrejas abarrotadas de gente que quer prosperidade, quer dinheiro, quer felicidade a qualquer custo, e pessoas que prometem porque tem um carisma, falam com autoridade. Irmãos, devemos tomar muito cuidado. Mas como devemos tomar cuidado? Pedro exorta, irmãos, o pastor de verdade, ele não tem domínio sobre o rebanho de Deus. É de Deus, não é dele. O pastor tem que falar com a autoridade de Deus, mas não dele. As pessoas têm que perceber que quem manda é Deus, não é ele. Então, não tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Pessoas que se dão, que são exemplo. Paulo falou para Timóteo: ninguém despreze a tua mocidade, mas se exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Devemos modelar aquela frase: faça o que eu digo e não o que eu faço, não serve para pastor. O pastor deve lembrar, irmãos, eu não sou perfeito, mas naquilo que eu estou fazendo aqui, eu estou seguindo a vontade de Deus. Então aquele que quiser pode copiar naquilo que eu estou fazendo. Eu não sou perfeito, tenho coisas para crescer ainda. Paulo, ele teve a coragem de falar em 1 Coríntios 11:1. Alguém leia para nós? 1 Coríntios 11:1. É isso mesmo? Seres meus imitadores, como também eu de Cristo. Joia. Obrigado. Mas obrigado, irmão. A palavra de Deus nunca volta vazia, né? O texto não está bom. Sede meus imitadores. Irmãos, já pensou Paulo falar isso para a igreja? Me imitem, mas só me imitem quando eu imito Jesus. É isso, irmãos. Para a igreja saber o que alguém, se o pastor está imitando Jesus, tem que conhecer a palavra de Deus, não é verdade, irmãos? Não é porque o pastor levanta a voz, fala bonito, fala com voz de locutor, eu vou seguir. Aí vai lá e toma um copo de veneno, todo mundo. Um pastor não pode ficar ofendido se você questiona ele
de acordo com a palavra de Deus. Na verdade, Paulo disse que quem faz isso é nobre. Ele falou isso da igreja, dos irmãos lá de Bereia, né? Vocês são mais nobres do que dos Tessalônica, porque vocês conferem nas Escrituras, quando eu falo. Então, o cristão tem que conhecer o modelo perfeito, Jesus, a palavra de Deus, para poder ver quem é um pastor falso e um pastor verdadeiro. Quem é um pastor que usa do carisma ou um pastor que tem caráter. Tem diferença, irmãos. O carisma fala bonito, tem aparência, tem jeitão de pastor. Quem tem caráter nem sempre tem. Nem sempre é visto. Talvez tenha um jeito até mesmo diferente, né? De não impõe tanta liderança, mas que Deus usa para falar a verdade e trazer a verdade. Então, faça o que eu falo, faça o que eu faço também. O pastor, para chegar nesse ponto, irmão, precisa de muita oração, precisa de dependência de Deus, precisa de fato, irmãos, estar buscando a Deus, servindo a Deus. Jesus, ele é o líder sem igual e mostrou para nós como deve ser a liderança. A liderança, ao contrário da liderança do mundo. João 13, 14, Jesus estava lavando os pés dos seus seguidores. Ele disse: se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Então Jesus, irmãos, está mostrando para nós: você quer ser servo, você quer ser pastor? Aprenda a servir. Aprenda a servir. E por último, além dessas ilustrações, agora os irmãos podem e devem orar mais por mim, amém, irmãos? Amém. E para todos os pastores que querem servir no ministério, porque o padrão é elevado, irmãos. Precisamos da oração. Além da exortação, nós temos, na hora que carregar aqui, nós temos o encorajamento. Vamos ler o versículo 4. Alguém leia. A gente ajuda, eletrônicos ajudam, mas pode atrapalhar em certas horas. Alguém abre a Bíblia mesmo, no papel. 1 de Pedro 5,4. Leia em voz alta. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Então, agora que Pedro falou o que um pastor deve fazer, agora ele está encorajando o que um pastor vai receber. Esse deve ser o objetivo de todo pastor, deve ser o objetivo maior, irmãos. Não é receber o elogio das ovelhas. Se bem que eu falei, honrar o pastor é bíblico, tá? Mas o pastor que faz o que faz só para receber o obrigado das ovelhas vai ser muito triste, vai ficar muito frustrado. Porque vai ter hora que não vai receber isso aí. Vai ter hora que ao invés de um muito obrigado, vai receber uma ingratidão. Mas o pastor que vive só esperando o agradecimento, ele não vai durar muito tempo no ministério, não. Mas o pastor que vive esperando a gratidão ou a honra que o Senhor dá pelo ministério que ele traz, ele tem uma outra perspectiva. Quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. A imagem que Pedro tem aqui é do atletismo na época, quando havia os jogos gregos, romanos, os atletas ganhavam aquela coroa de louro e colocavam na cabeça, que era feita de uma folha, e essa folha ficava ali bonitinha por alguns dias, depois começava a ficar seca e começava a murchar. E aqueles homens e mulheres, eu creio que era feminino também, eles batalhavam, treinavam, se preparavam, se privavam para ganhar aquela coroinha. Sendo que Pedro aqui fala que quando você chegar diante de Deus, lá sim, Deus vai premiar você com a coroa da glória. Alguns dizem, irmãos, que alguns ficam pensando, essa coroa é do quê? Que metal que é esse? Que coisa? É bem provável que essa coroa se refere à eternidade, assim como também a glória da eternidade, né? Assim como também outras coroas, né? Todas as coroas descrevem certas características da vida eterna, como diz um comentarista bíblico. E a figura dessa coroa que não acaba é algo que Deus vai dar, enquanto que os elogios do mundo vão passar, muitas vezes não vão estar ali presentes. Enquanto que as honrarias,
as posições, né, os status que o mundo oferece, muitas vezes não vai estar lá. Só Jesus é de fato aquele que vai nos presentear. O sumo pastor Jesus é. Como o irmão Roberto leu, em João 10, eu creio ele disse: eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Jesus, ele é o bom pastor. Em Salmo 23, o Senhor é o meu pastor. Agora eu pergunto para você, para encerrar aqui: Jesus é o seu pastor? Essa igreja tem um pastor humano aqui, né? O pastor Fábio. Mas o pastor Fábio, a igreja que você vai apresentar para alguém, não é a igreja do pastor Fábio, é a igreja de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Sou um servo, pastor com letra minúscula, e precisa da sua oração. E eu falo para você: você está aqui, não tem Jesus como seu pastor, faça isso agora, através da oração, em fé genuína ao Senhor. Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Você está aqui hoje à noite e você entende que você precisa do pastor Jesus. Os pastores desse mundo são falhos, são finitos. Eles vão muitas vezes decepcionar. Mas se você se baseia em pastores homens aqui nesse mundo, você vai ser frustrado. Mas se você já nunca teve Jesus como seu único e suficiente Salvador, como seu pastor verdadeiro, você deve fazer isso agora. E como você faz? Recebendo o que Jesus já fez e já entregou na cruz do Calvário. Jesus Cristo, ele se deu, ele morreu pelos nossos pecados. Se você nunca recebeu Jesus pela fé, você deve fazê-lo. Uma vez que você faz parte do aprisco, você faz parte do rebanho de Deus. Se você não fizer isso, se você não confiar em Jesus como seu Salvador, você não é do aprisco de Jesus. Você quer fazer parte do rebanho, do aprisco de Jesus? Receba Jesus como seu Salvador pela fé. Vou fazer uma oração. Se você gostaria de ter Jesus como seu Salvador, se arrependendo e crendo nele, você pode repetir no seu coração. Deus vai te ouvir. Não é a minha oração que vai salvar, é Deus que vai te salvar através da sua fé manifesta no seu coração pela oração. Senhor, eu sei que sou pecador. Eu não tenho o Senhor como pastor, mas eu peço que o Senhor me perdoe, que o Senhor me salve e seja o meu pastor. Pastor que me conduz, pastor que me protege, pastor que me abençoa. Abençoa com vida abundante aqui na terra, com a presença dele nas horas boas e ruins, e com a vida eterna no céu, com a coroa da glória. Senhor, me perdoa e me salva. Me faça uma ovelha do teu aprisco. Em nome de Jesus. Amém. Se você está aqui e já fez ou nunca fez oração e gostaria de orar, já orou comigo agora nesse momento, e gostaria de levantar a mão: pastor, eu acabei de fazer essa oração, Deus falou comigo. Você pode se manifestar. Se você tem alguma dúvida a respeito disso, me procure depois do culto, que eu tenho o prazer de te orientar. Você está aqui, você já é ovelha, mas talvez é uma ovelha desgarrada, uma ovelha que precisa se aproximada do pastor. Eu te aconselho, esteja perto, esteja andando de acordo com a palavra de Deus, seguindo as orientações, inclusive do pastor humano que Deus colocou nessa igreja. Porque o pastor que está aqui não faz nada para atrapalhar, mas para seguir a orientação de Deus. Então, se você seguir a orientação de Deus através do pastor, você pode e deve crescer na fé. Mas nunca receba sem questionar, sem avaliar nas Escrituras. Sempre seja criterioso, ouvindo o pastor supremo acima de tudo. O Senhor abençoe a tua igreja, cada irmão, cada irmã que está aqui, aqueles que tomaram uma decisão confiando em Jesus como Salvador. O Senhor nos ajude, ó Pai, a sermos ovelhas que te honram, ovelhas que te obedecem, e exercermos o dom espiritual que o Senhor nos dá para a tua honra e tua glória. Oramos assim, Pai, agradecidos por Jesus, que é o nosso sumo pastor. Em nome dele que oramos. Amém.